For his new book, he has turned his pen towards the Duchess of Sussex in a book called Revenge. Nesse novo livro, ele escreveu sobre os duque e duquesa de Sussex, o livro Revenge. Meghan and Harry and the war between the Windsors, and I'm Meghan e Harry e a guerra entre o delighted to Windsors. say that Tom is here today. Welcome, Tom. Thank you for being here. Aí a Jo agradece o Tom, né? O Tom Bower. First of all, Tom, why Meghan? Ela pergunta, em primeiro lugar, né? Por que a Meghan? Porque esse novo livro que ele lançou sobre a família real tá todo em torno da Meghan Markle. Well, because she posed a challenge to the royal family, and she's a fascinating person. I mean, she's a person who started from nothing and has become a world global star. Porque ela é uma pessoa fascinante, porque ela começou do nada e é isso aí. Route to the top. E aí subiu até o topo. Has never really been properly reported and examined and investigated. A huge E isso não foi propriamente examinado, investigado e tal. number of sources wouldn't speak to you, people who were aligned with Meghan. Is that true? Absolutely. Aí ela perguntou se o pessoal que estava alinhado com a Meghan não quis se abrir com ele falou que é verdade. She did her very best and her staff to Ela tentou impedir, né, eles. stop people talking to me, but was not totally successful. So who did you speak? Mas não foi totalmente bem sucedido, né? Porque ele conseguiu conversar assim com algumas pessoas. Well, I'm telling you. Aí ela perguntou o que eles disseram. Aí ele faz uma brincadeira. Eu vou contar pra tu. I tried to slip it in. I I tried. spoke to a lot of people. Some were on the record. I mean, like her father, Yeah. like Aí some ele conversou com o pai dela. boyfriends, like people who worked with her in Hollywood, people who came across her in Canada, which was very important, people in London. Pessoas de Hollywood, Canadá, There were Londres. over 80 people who did talk, but there were a couple of hundred who I approached who didn't talk. But you know, in the end, they just said things perhaps which weren't that interesting. But I tried very hard to get her point of view. Centenas negaram, né? Que ele conversasse, mas o que ele conseguiu, ele tentou ao máximo pegar o ponto de vista dele. But she did her best to prevent that happening. Yeah. Now let's go briefly back to her early life, and there was a lot of family complications. A lot of families are complicated, but A jornalista quer falar da infância dela. it does sound like Meghan's was more complex than most. Ela fala que parece que ela é bem complexa, que foi, assim, complexa a infância. Ela pergunta se ele acha que a infância dela foi mais complexa que a dos outros. But I think it became complex. Eu acho que ficou complexa, ele fala. I think at the time, I mean, her mother and father were from very different cultures and very different backgrounds. O pai e a mãe dela eram de diferentes culturas e diferentes histórias. É engraçado porque ela casou com um inglês, né, da família real, então o pai dela tinha um casamento com diferentes culturas e meio que ela tá fazendo isso hoje, isso é bem freudiano, ó. Então, But beleza, the vamos father lá was deeply aqui. in love with Doria, her mother, E o pai dela amava muito a mãe dela. and more in love, besotted by the birth of Meghan, because he had had two children from a previous marriage and had a very difficult marriage. So he was determined to spoil Meghan rotten, which is what he admitted he did. A Meghan foi a filha da mulher que o pai dela mais amava, então ela foi a mais mimada, no caso. The marriage broke up very swiftly because of their very different backgrounds. You have to read in the book what went wrong. O casamento dos pais dela arrebentou, porque eles tinham essa história toda diferente. E isso meio que pode ser o que vai acontecer com ela e com o príncipe Harry, né? Recentemente, se seguir essa linha aí. And she had a terrific childhood. He got her into one of the best schools in Hollywood. She was a good student. Ele falou que ela teve uma infância terrível, mas eu não acho que foi no sentido ruim. Eu acho que esse terrível, assim, é tipo um elogio, assim, pô, foi demais, assim, tipo... Pra não falar um palavrão aqui, né? É porque ela frequentou as melhores escolas. He took her out for lots and lots of treats, traveled a lot with her outside LA. Viajou bastante. Took her then, of course, onto the set, the ABC set, where he was the lighting director. She had some very, very close, good friends.
Tem vários amigos families that próximos. looked after her while her father was working. So it really Os parentes dela cuidavam dela quando o pai dela estava trabalhando. was a very stable childhood and a happy childhood. Foi uma infância feliz e estável. And she gets into one of the best university colleges of America, Northwestern, because Ele cita Northwest, que foi uma escola que ela fez particular, que é uma das melhores. of her Ela fez faculdade para ser atriz, né? Dramaturgia, se não me engano. education and background. So, by no means anything other than a happy childhood, although a broken family. But it's Foi uma infância feliz, ele resume assim. fascinating, isn't it? Because even listening to you talk then, that narrative is at odds with what I've assumed about her relationship with her father. Well, of course, and that's why Yeah. I wrote the book. She Essa narrativa é diferente do que ela disse ter tido com o pai dela, e ele fala, é claro, é por isso que a gente tem que ler o livro, was besotted by her father, kept que ele tá vendendo, né? Ele tá aí anunciando o livro dele. on thanking him until she was until before she met Harry for his kindness and generosity and all the rest of it. But that relationship, as you rightly Que ela agradecia ao pai dela até o dia que ela conheceu o Harry com a generosidade dele. say, fizzles out in a spectacular way, but had already the sort of the seeds of disaster was sown after she moved to Toronto to work on Suits. She divorced herself from her past. Quando ela se mudou para Toronto para gravar Suits, ela se divorciou do passado dela. She was determined to cut herself off from Hollywood and Ela queria cortar laços com Hollywood build her own new life in Toronto. e construir sua própria vida em Toronto. And that meant even abandoning her new husband and obviously her father too. E para isso ela abandonou o novo marido e o pai também. Então, o Bower, ele é um britânico, óbvio, né, pelo sotaque aqui dele falando inglês. Então, ele tá tipo assim, dando na linha do livro dele, né, que a Meghan fez isso com o pai dela. E provavelmente vai fazer com o Prince Harry, pelo tudo que eu entendi assim da entrevista dele. Mas beleza, vamos continuar. If there's one consistency with Meghan that we've seen, it's this drive and ambition, isn't it? Well, yes, there's nothing Aí ela perguntou sobre a ambição da Meghan, né? Sim, por essa direção que ela tomou pela ambição. wrong with ambition. Aí ele fala, não tem nada de errado com ambição. I mean, that's why I write all my books are uniquely ambitious people, narcissists very often. The problem O meu livro é sobre pessoas ambiciosas e narcisistas. Ele faz várias biografias, ele fez até o do Tony Blair. Então esse cara é um escritor já famoso, né, desses tabloides britânicos. Ele é um repórter investigativo. E realmente ele não pode falar mal do narcisismo dessas pessoas, que é exatamente esse narcisismo que leva elas a serem o que elas são, né, que são estrelas, né. E aí ele faz o livro sobre essas pessoas e tal. Então ele não vê nada errado com ambição, né? Tranquilo pra ele. with them is that their ambition always causes victims. Mas a ambição sempre causa vítimas. And how do they treat the victims? And do they trample them or do they try to ignore them? And how do they get ahead and stay on top? Aí ele fala que a questão do problema da ambição é normal. Vai acontecer, a pessoa quer brilhar, tal, ela vai brilhar. A questão é como você vai tratar as vítimas, entre aspas, né? Ou seja, as pessoas que, no caso, ajudaram essa a subir, né? Se vai ignorar, se vai tratar mal depois que ficar famosa e rica. And that's what makes Meghan, like other people, so interesting. And E aí ele fala que isso faz a Meghan ser bem interessante, né? Ele não falou nem que ela foi mal boa, assim. what do you make of, I think you described it as her willingness to conceal humiliation. A resistência a suportar a humilhação. A jornalista está perguntando alguma coisa sobre isso, sobre a as Meghan. you put it. Yes, I think that's what she learned in Hollywood and from her father, that however hard you're knocked, only smile. É isso que ela aprendeu em Hollywood com o pai dela, né? Por mais pior que você esteja, sempre sorria. That's why when you see Meghan today smiling, the smile is all fixed. Ele fala, por isso que a gente vê hoje a Meghan rindo.
o sorriso está fixo na cara dela. Lembrando que eu falei em um vídeo anterior, porque os britânicos, na verdade, porque os fãs da família real detestam a Meghan Markle. E a mídia britânica fica em cima dela, né, cobrindo ela de uma forma negativa. Por isso que ela sempre está sorrindo o tempo inteiro. And part of the act. And I think Ele disse que isso é parte da atuação, né? that's very good. I mean, if you're an actress, you're a politician, you never want to concede defeat to your attackers. Now let's E isso é bom porque, como político ou atriz, você nunca pode deixar seus rivais perceberem que você está sendo atingido. Alguma coisa assim. turn to Harry just for a moment because I love some of your descriptions here. Before he joined the army, you're fairly forthright in your assessment that you write he appeared alternatively charming, spoiled, badly educated. Ela voltou para falar do Harry, ela tá detonando ele, dizendo que ele era mimado, mal educado. Simple-minded and demanding, and Sim, é um cara simples e mandão. that previous girlfriend said he lacked class, was unromantic, unserious, Que a antiga namorada dele falou que ele não tinha classe, não era romântico, era muito sério, short-tempered, imperious. sempre temperamental. What on earth did Meghan see in that then? O que na Terra fez a Meghan ver alguma coisa no Prince Harry? A jornalista pergunta. She saw someone who's needy. Aí ele responde: ela viu alguém que ela precisava, né? She saw Right. somebody She can fix. Aí a jornalista vai na linha que ela possa consertar, tipo, que ela meio que queria melhorar o Prince Harry. Não sei o que a jornalista pensou aqui, mas who she could use. aí ele fala: ou alguém que ela possa usar. A jornalista fala. And who could serve her purposes. E alguém que possa servir aos propósitos dela. And to be fair, I think Harry saw the same in her. He was looking for someone who, despite all those minuses, wanted him, and she did want him because she then was promoted from an unknown actress into a global star. So Então, e o Harry precisava dela também, porque ele precisava de alguém. E que ela foi de ser atriz para ser uma estrela global, they served each other. um servindo ao outro. What do you think happened to Harry? Because their meeting, from the reports from a lot of royal correspondents, say that there was a change in his behaviour. We were talking in a show earlier last week about how he used to be this smiley, jovial, sort of like party prince, and that Então ela fala: você acha que ele mudou porque ele costumava ser jovem, jovial, festeiro, né? Tipo, querendo induzir a questão: será que a Meghan mudou o cara? he went from being quite friendly and jolly to surly. Yeah. Well, I think Meghan sees enemies everywhere, as he did too. And whereas Ele falou: bem, a Meghan vê inimigos em todo lugar. E ele também. he was sort of nurtured to be kind to people because that's part of the royal performance, to look after. E a tendência dele é sempre, apesar de estar desconfiado, né? Tentar ser gentil com as pessoas, né? Porque essa é a postura da família real. Meghan didn't see that. Meghan saw no reason not to be the Hollywood diva. E a Meghan não quis ser a diva de The Hollywood. Hollywood diva, the whole act is to be nice on performance, but in reality, hate the whole thing unless it's your own advantage. E a diva de Hollywood, a ideia é fazer a performance, né? Ser amável na performance, mas odiar tudo ao redor que não esteja de acordo dela, que não seja as filmagens, né? And I think he's slipped from what was the natural person who everyone in Britain loved and saw the smiley person who played with children, Ursula Bolt and the whole thing, into this vengeful person. E ele se transformou em uma pessoa vingativa, Full of vengeance. I think cheia de vingança. Meghan encouraged the vengeance. E que a Meghan meio que encorajou isso. Meghan encouraged the anger and the hatred Que ela encoraja a raiva, né? and seeing enemies and paranoia. E vê inimigos em todo lugar e tem paranoia. So a lot of people accuse Meghan of sort of changing Harry, but do you think this is the real Harry?
Aí a jornalista pergunta, muitas pessoas acusam a Meghan de mudar o Harry. Esse é o verdadeiro Harry? No, I don't. I think that Aí ele acha que não é verdadeiro. it's just Harry being a simple soul has easily changed to A alma simples do Harry foi mudada Meghan's agenda. And para a agenda da Meg. Meghan's living with Meghan is very different than living with Kate and William. Viver com a Meghan é bem diferente de viver com Kate e o William. Meghan has a completely different attitude, and I think Meghan tem uma atitude diferente e competitiva. California has a different attitude. A Califórnia tem uma diferente atitude. Aí a gente volta de novo para a questão, né, do pai da Meghan, né, que separou da mãe, apesar de amar muito ela por questões de não querendo condenar o casal atual, pelo contrário, eu desejo sucesso para eles, mas por questões de que são pessoas diferentes, né, culturas muito diferentes, né. So I think we're now seeing a different Harry, and to his misfortune, is not a Harry that appeals to the same sort of people in the same numbers as previously. But you also describe Então, no caso, ela afetou ele um pouco, dando essa ideia da vingança, né. a change in Meghan's personality, that if, somewhere between her journey from Toronto to Kensington, she lost her famed empathy. Well, I think what's fascinating about Meghan's life is Ela falou de uma viagem que ela fez para Toronto que ela perdeu um pouco de that she empatia. changed when she got to Toronto from LA. And even when she married Trevor, she still stayed in Toronto to the surprise of the producers of Suits. Because Ela tá falando de uma história atrás, quando ela era casada com esse cara, o Trevor. E aí ela se mudou para Toronto. E foi tipo uma separação do cara e da vida antiga all dela. the other actors lived in LA and commuted to Toronto to film and went back home. Even though she was married, she never wanted to live with Trevor in LA. She was determined Mesmo casada, ela não queria morar com o Trevor em Los Angeles. to build a new life. Ela estava buscando uma nova vida. And therefore Trevor is abandoned, and even at their wedding she forbade any photographs and destroyed the video, the official video, because she wanted no record of the wedding. Que o Trevor foi abandonado e não teve fotografia no casamento, e ela ainda destruiu a fita de casamento. Even at the time. And what she did in Toronto, what she got into with the E ele falou que isso foi tudo naquela época, né? E quando ela foi para small Toronto, establishment but very rich set, and she loved that. See, Meghan loves money. Meghan's very commercial. She doesn't want to be poor. falou que ela era muito comercial, abriu negócios em Toronto, que ela não queria ser pobre. É uma pessoa bem determinada, né? And then having got all that, she then saw how she needed a consort, a husband who's going to take her to the next stage. E que ela chegou nesse ponto em Toronto e começou a pensar em um homem, no caso, que a levaria ao próximo estágio. And she was on a manhunt, there's no doubt. I mean, Ele falou que não tem dúvidas que ela estava caçando um homem. nothing wrong with being on a manhunt. There are women Tradução literal, tá, gente? hunts too, but I mean, she was determined. Ele falou, não tem nada de errado, porque tem caçadores de mulheres também, né? A gente... caçadores de mulheres, caçadores de homens. Faltou eu falar no final ricos, né? Faltou eu falar isso só, né? Esses caçadores aí. To find someone who could build her up. And Achar alguém que possa construir ela. Corey Vitiello, the chef she was living with in Toronto, he was a good bloke, a nice man, but he wasn't good enough O cara que ela estava casada primeiro era bom, mas não era bom o for suficiente an ambitious woman. para a ambição dela. And reports are rife that they've both, Harry and Meghan, shed a lot of friends over the years. And who are their friends now? Well, I think there'll be Ela pergunta onde estão os amigos do casal agora. local Californians. I mean, that's one of Harry's the perplexing parts revealed in the book, is how when he introduced her to her friends at the shooting weekend in Sandringham, Ele fala do livro sobre um momento em que o Harry apresenta os amigos dele para ela num fim de semana. the friends were all told off by Meghan for their jokes, for their behaviour, for being Etonian stockbrokers or whatever. She didn't like their E ela não gostou do jeito deles, das brincadeiras dos amigos do cara. non-workery.
Right. And after the shooting weekend, they're all texting each other, "Oh my God, what's all this about?" And of course, they're not allowed to come to the dinner after the wedding. I mean, people E eles nem foram convidados pro casamento, pro jantar no casamento. whom he'd known for years. And Pessoas que eles conheciam há anos. even at the wedding of Tommy Inskip in Jamaica, one of the parents who was there told me that Meghan had behaved appallingly. They just couldn't understand why Harry was going out with her. She didn't like the food, she didn't like them. Várias pessoas não entendiam por que o Harry saía com a Meghan, porque ela era, tipo, ficava reclamando, tá citando de um evento na Jamaica, de um casamento, as pessoas que ele conversou, So it was né? very different. Ela ficava, tipo, reclamando de tudo, não parecia ter aquela química, né? sei So lá. he's broken with his friends, his English friends, Então ele corta os amigos ingleses dele, and American friends for sure, but whether they're genuine or not, or just Well, e os americanos também, sendo eles genuínos ou não, né? Porque o cara é um príncipe, né? Sei lá, vai trair muita gente que só quer mesmo a binha ali, ficar sugando. Oh, whether they just like Harry and Meghan with their fame, Ou se eles eram famosos como o Harry e Meghan, only né? they can explain. do you think they have close friends? Because I remember commentating on the wedding and sort of like being surprised to learn later that she didn't really have a great friendship with Oprah Winfrey at the time. Well, that she Oprah was- know Oprah Ela pergunta mais sobre os amigos, ela fala, mas ela não tinha uma relação de boa amizade com a Oprah, né? Winfrey. Yeah, Winfrey it's at all. like- it's crazy, Wasn't it isn't it? friendship. Yeah. The whole wedding. What was the music? The father, Thomas Markle, O repórter se anima aí ele cita o pai da Meghan. told me that he knew the people at the wedding better than Meghan because he Ele falou que o pai da Meghan conhecia o pessoal no casamento da Meghan mais do que a própria Meghan. filmed with them all Yeah. at ABC and other studios. Meghan didn't know Oprah. She'd met A her Oprah once foi no for a few casamento dela aí. minutes. She didn't know George Clooney. Ela não conhecia o George Clooney, só tipo esbarraram uma vez, mas ele foi parar no casamento dela. Passing once they'd met. I mean, it was all Casamento é um pouquinho, sei lá, né, meu? É uma festa social, né? Aí os amigos que conheciam não foram. Aí os outros que são famosos e só se conheceram uma vez foram. for her future. Então ele fala que isso tudo foi já uma preparação para o futuro dela, né? Tipo assim, tudo muito calculado, né? Exclui esses que não vão me dar nenhum retorno, chama os famosos aqui, mesmo que eu não conheça bem eles. She used the wedding to build up her career when she returned to Hollywood. I don't believe she ever really intended to stay in Britain for long. Então que esse casamento foi uma forma de construir a carreira dela para Hollywood, que ele não imaginava que ela ia ficar mesmo no Reino Unido por muito tempo. It's fascinating, isn't it? You do address A jornalista fala, é fascinante, né? in the book a couple of big disputed talking points. The first is the tears during the bridesmaids' fitting of the royal wedding. Now, in your version, it was Ela vai falar sobre algumas disputas no livro. an exhausted Kate who was driven to tears, and her attempt at reconciliation was rebuffed. And then, of course, we have Meghan talking on the Oprah interview about how it was actually Kate who made her cry. What's your Well, story? the problem with Meghan É a história de um chororô aí que rolou entre a Meghan e a Kate. Meghan's version is that she's told so many untruths in the Oprah interview, whether about race, that she said that she wasn't really married that day in Windsor, they'd been married 3 days before. Então ela falou que a Meghan mentiu na entrevista da Oprah em vários momentos sobre não ter sido casada, sobre uma questão racial lá com o palácio. About protection, security, all these sort of things, that you have to take everything she says on that said in that day with a pinch of salt. And when it comes Você tem que pegar tudo que ela disse naquele dia com um punhado de sal. Acho que é uma expressão para assim, desconfiar, né? to who made who cry, I'd believe Kate any day because in my book, Kate is a hero and a great woman, and I don't believe that she would go out of her way. Então ele falou o seguinte: nessa história de quem fez quem chorar, ele acredita na Kate. E no livro dele, a Kate é uma heroína e uma mulher brava, assim, no sentido de bravura. Eu, então, automaticamente, né, entendi nesse momento da entrevista que a vilã do livro dele é a Meghan Markle. Por isso que eu fiz o outro vídeo anterior
explicando a mentalidade dos britânicos em relação a Meghan Markle, por que eles se irritam tanto com ela. E nesse momento ele está falando sobre a entrevista da Oprah, né, que a Meghan falou que a Kate fez a Meghan chorar. Então teve essa controvérsia, história. Ele fica do lado da Kate, óbvio, né? E os motivos para Meghan Markle ser tão detestada estão nesse vídeo aí. Se quiserem olhar, eu vou deixar, vai ficar no final o card, ou procurem no vídeo no canal. To disparage Meghan, whereas by then, of course, Meghan was accused of bullying the staff, which really did hurt Kate a lot. E a Meghan foi acusada de fazer bullying com o grupo de pessoas que serviam eles, né? O pessoal que trabalha lá, né? Os empregados. And was accused of misbehaving. So I wouldn't believe Meghan's version of that. Então tem essa guerra de narrativas. A família real diz que a Kate tratava mal os empregados. Ela fala que sofreu preconceito. Eu acredito nas duas versões, para falar bem a verdade, né? Mas vamos continuar aqui com a história. Is it your opinion that's in the book, or did you? No, I found sources. I mean, of course, I told. Ela perguntou se era a opinião dele. Aí ele falou que pesquisou em várias fontes. Yeah. Of course, sources could invent as well, but I prefer to believe them rather than Meghan. Ele falou, ele foi humilde, assim, reconhecer. E as fontes podem mentir também, né? Tipo, não significa que se foi a Kate ou foi a Meghan que chorou, ninguém sabe, tá ligado? Tipo, ele foi bem humilde nesse ponto. As fontes podem mentir também, mas eu preferi acreditar nelas. Fair enough. The second Muito justo. Aí vai thing I want to passando. discuss is that famous royal racism claims that you just touched on. You suggest that Harry actually laughed off questions from his family about what a child of his and Meghan might look like, and it was only his mood changing when he discussed it with Meghan, who did not see the funny side at all. Well, Então ele falou sobre a mudança do Harry, né? the most important point, two important points. One is, it's quite normal for parents, grandparents, families saying, "What will your new child be like?" And the point of that is. Ah, tá. Então eles estão falando agora sobre outra polêmica, né? Sobre como seria o herdeiro, né? Se ia se parecer mais com a Kate ou com o Harry. E ele tá falando que isso é bem comum para os pais, né? Ficarem, tipo, pensando nisso. Discussion, even on Harry's version, especially Harry's version, they debate what any future child would look like long before he'd even proposed marriage to Meghan. But on Meghan's version in the Oprah interview, the conversation happened when she was pregnant. Now, who do you believe? Clearly, Harry is so stupid he wouldn't. Então teve essa outra discordância sobre se eles começaram a discutir como o bebê iria se parecer, se foi depois ou antes dela estar grávida. Segundo ele, essa discussão já acontecia antes dela estar grávida. Tell a lie about something like that. So I believe that, and I think Meghan used. No caso é outra mentira que ele indica que a Meghan falou. Então, nesse caso, quem acompanha essas notícias sabe. His recollection Dá of that. play aqui, a gente vai. I don't think it was a serious conversation. It was just one sort of passing mention to use that to attack the royal family, and that was, I thought, unforgivable. Que ela usou isso para atacar a família real, que isso foi imperdoável. A entrevista com a Oprah, eu não sei o que o Prince Harry e a Meghan Markle estavam, aonde estava a cabeça deles, né? Porque, querendo ou não, né? Eles estão no Reino Unido, então... Mas eles meio que se colocaram contra o país inteiro. Eu não sei se eles se tocaram que eles fizeram isso, entendeu? Que foi meio traiçoeiro, assim. Vou trazer podre da família real porque vende muito dinheiro, ou trazer essa notícia, todo mundo compra, paga muito caro. É tenso. And unforgivable Oprah Winfrey not to investigate it further to see about the contradiction between Harry's version and Meghan's version. E ele pôs a culpa na Oprah porque ela não foi investigar isso, sobre essas contradições. Just let Meghan's version go by the ball, and I think that was wrong. But I thought that was a terrible indictment of Meghan, to actually spin the story, which according to Harry, he's the original source, was untrue, and cast terrible
cloud over the royal family, and to the Estão falando que isso arrebentou a relação deles com a família real, essa entrevista. Tinha algumas coisas que ele disse que ela não foi honesta, então já era, velho. Rachou o negócio, entendeu? this day. Well, do you imagine a day when we might ever get to the bottom of who allegedly said this terrible Well, there are thing? hints in the book. I won't talk to them. There are Okay. hints in the book. Watch this space. Another thing we have discussed lots on this show is Meghan's potential political ambitions. Voltou para as pretensões políticas da Meghan, né? And her activism, her proximity to important Democrats, and so on. I know you spoke to lots of people in America for the book. What do you think the future holds there? Are we really going to see a Meghan presidential run? Well, Se a gente vai ver a Meghan talvez concorrendo até a presidente, sei lá. I think what's very interesting, which I did discover, is completely new in the book, is how she got introduced to American politics. In a nutshell, it was through a New York hotelier called John Fitzpatrick. Então ele citou um cara, um atelier de Nova York que introduziu ela para política, Who introduced her to Hillary Clinton. introduziu ela a Hillary Clinton. Uau! Então a Meghan tem laços com a política americana, né? Partido Democrata. And Hillary Clinton then becomes a mentor to her and E a Hillary Clinton virou uma mentora para ela helps her in many ways and speaks up for her after the Oprah interview, e falou por ela até mesmo no caso da entrevista com a Oprah. quite surprisingly, and arranges for her so-called philanthropy. E também por causa da questão da filantropia. E filantropia, gente, eu acho bonito, tá? Não tô falando contra aqui, mas também é um gesto de grandeza e de política, né? Das pessoas que têm muita grana. Esse negócio de filantropia, de viajar, de ajudar os países pobres, necessitados. Tem um pouco de ego, um pouco de poder que rola nisso aí também, né? Ele tá falando que essa filantropia ajuda com as projeções políticas dela. And I think that she does see her future as possibly the beginning of a congressman. Talvez o futuro dela, talvez ela veja o futuro, talvez o início da carreira dela comece talvez com o Congresso, For California, there are 4 entrando pelo estado da Califórnia, né, que é a região mais progressista e a região que é a região dela, né, região das estrelas, dos atores, é a região que faz os filmes, né, o estado da Califórnia. seats there, and most of them are Democrat. So I see that, but her Ele citou também os democratas, problem né, is twofold. One is that que ela vai por eles, claro. very badly paid, and Meghan needs a lot of money She to does live. need a lot of money. Yeah. She needs a lot of money. Yeah. Ele falou que o problema com isso é que a política paga mal em relação ao que ela já ganha, entendeu? E que ela precisa de muito dinheiro, né? Porque ela já mantém um estilo de vida lá no alto. And secondly, you've got to be pretty tough in a political fight. E que luta política iria ser difícil. You're up against a lot of competitors. Whether she has Ela teria muitos competidores. the ability to be so tough and insensitive and go with the rocks and the rolls, I don't know. We'll see. E ele não sabe se ela vai conseguir ser competitiva, que a gente tem que esperar e ver, né? Porque é outro esquema But she político. can't sue people as she would like to sue in Britain for attacking her. I think she'd quite like a political role. I think she'll first wait Ele acha que ela gostaria sim de virar política. to see her children into school. She'll build the foundations for it. But it's a tough life. Que desde criança, desde na escola, ela já tinha essa agenda política. E olhando na biografia dela, Wikipédia, grande biografia. A Meghan, ela sempre teve uma pegada, se expressou muito politicamente. But she's a very good-looking woman. She's sassy. She's got her issues like parental rights and that. So there have been worse people who've been congressmen. So or congresswomen. So there's a good chance. Ela pode muito bem começar essa carreira política pelo Congresso. It would be a complication for Harry, wouldn't it? I mean, whether he's within or outside the royal family, he's still a royal who then would sort of be kind of aligned politically. Well, Então isso vai ser um problema pro Harry, porque ele é da família real e a Meghan vai ter um alinhamento político. Isso já é um problema agora, porque
pela ética, pelo código de ética, pela postura, por conduta da família real, eles têm as opiniões políticas deles, de esquerda ou de direita, que eles não expressam, né? Eles se mantêm neutros na política, porque a família real é um negócio, gente, tá? É uma empresa isso aí. Então, a Meghan sempre dá a opinião política dela, e isso desagrada um pouco os ingleses, porque como é que eu vou explicar? Eles não querem que a família real tenha posições políticas a favor ou contra assuntos, sabe? Então ela tá perguntando como isso vai afetar o Harry, né? Se ela entrar pra política de verdade, que a vida dela vai ficar em torno disso, de puxar It's lado. not only for Harry a problem, it's also for Meghan, because when she phoned up the two senators to campaign for women's maternity pay, she said, hello, this is Meghan, the Duchess of Sussex. Yeah, I mean, she yeah. plays the royal card the whole time. E isso, ele falou, isso é um problema pra ela também, porque ela é duquesa de Sussex. Aí ela é duquesa. Ela tá ganhando dinheiro da nobreza. E os nobres ganham dinheiro sem trabalhar. E vai ficar advogando por causas do povo. Lá nos Estados Unidos, esse é um problema pra ela, sim. O pessoal vai chamar ela de hipócrita na hora. So I don't think that would play well in the election for Congress or even the Senate. So I think they've got to realign their image. I mean, I think in Ele falou que se ela quiser ir pro Congresso, ela vai ter que realinhar a imagem dela. any case, they're burning out their royal status pretty fast now. E que eles já estão queimando os status reais dele nesse momento mesmo. I think that they'll, in the end, have to give that up because it won't wash. Well, that's what E no final eles vão ter que deixar esses títulos. one of my questions is can they make their particular brand of celebrity last? Well, Aí a jornalista pergunta, e essa é a minha questão, eles podem fazer a marca de celebridades deles durarem? they can only do it by being sensational and by doing something. And I think they're constantly searching for new things to do. But all in the end, it always comes back to returning to London like for the Jubilee, so they might be able to be photographed with the Queen. Então eles vão ter que fazer alguma coisa para ser sensacionais, tem que chamar a atenção. Mas no final do dia vai ser a mesma questão do caso do jubileu, né? Que teve uma celebração do jubileu da rainha recentemente. E aí a Meghan e o Harry foram vistos como espiões, né? A família real deixou eles de ladinho, né? Colocou nos assentos assim mais atrás, evitou contato o máximo possível, né? Só na educação, porque eles estão produzindo séries para Netflix. Tem um podcast dela, se não me engano. E do que eles vão falar? Eles vão falar da família real, entendeu? Então a família real tá achando que eles podem estar querendo espionar, e até foi levantado um monte de questão polêmica. Será que eles estão gravando isso? Queen, well, that went wrong. Or alternatively, dumping on the royal family in Harry's forthcoming book. But at some stage, it's going to be a damp squib. It is all about the content, isn't it? And we're expecting a lot of it from the Sussexes later this year. There's the Aí ela fala que isso é sobre conteúdo, que a gente espera muito sobre a respeito do Sussex, que é o casal, né? Os duques. docu-series from Netflix, Harry's Vai memoir, vir a série dos duques, né, na Netflix. Meghan's podcast. Podcast da Meghan, como eu falei antes. What do you think we will get from that? It will have to be sensational, won't it? Well, listen, Aí ela pergunta, para dar certo, isso vai ter que ser sensacionalista, né? already he's dumped on his father for not being a good father. He's dumped on even his grandmother for not having been a good mother to his father. I mean, you know, there's only so far you can go. We were wondering Ele pode detonar o pai dele, sei lá. Ele pode ir longe, ele falou. in an episode of Palace Confidential recently if there will be the Netflix cameras in while they thumb through your book in Oh, that would be Montecito. good, Can you wouldn't it? imagine that? Oh, I can imagine it. I'd be very pleased. Revelations for Harry, the truth. Será que o livro dele vai aparecer na nova série do Príncipe? Aí o escritor, eu adoraria, né? Tipo, Yeah. Perhaps they say, my God, is this true? What will Meghan say? Oh my goodness. Well, let's see. But of all the things that you did find out writing this book, was there anything that particularly surprised you? Well, I was very
Aí ele perguntou se tem alguma coisa que surpreendeu ele dentro do livro. intrigued by her relationships with her men friend, her husband and that, and Aí ele falou do relacionamento dela com os amigos homens dela. her always looking for the main chance and often failing. But overall is finding all the Que ela sempre procurou por uma chance de um homem e muitas vezes falhou. people who are angry with her, who befriended her, they thought they were genuine friends, thought they were good relations, and now then felt betrayed. And there are a lot of women like that. People Que ela meio que usou esse pessoal e meio que traiu ele e seguiu em frente. are women, agents, fellow actresses, who thought that they could trust her Tipo os amigos que ela deixou pra trás, alguma coisa assim que ele tá falando. and discovered the opposite. And that I think is pretty interesting. Do you think that they're happy, Harry and Meghan? Do you think Aí ela pergunta se ele acha que eles são felizes. A Harry e o they Meghan have a happy marriage? têm um casamento feliz? I think at the moment they do. I know I'm not on the side of the majority on that, but I think when you see them walking together, two needy people, Aí ele acha que sim. Que ele sim acha que sim, mesmo que muitas pessoas digam que não, né? Mas sim, ele sim. holding each other tightly by the hand, they know they're under Estão sempre segurando as mãos, estão sempre um grudado com o attack, outro. they know they've got problems, and they've got Ele sabe que estão sendo atacados, ele sabe que estão com problemas. an act. They've got a piece of theatre like in the United Nations or whatever, and they are literally looking for an Parecem as Nações Unidas fazendo teatro, alguma coisa assim. existence. And Harry needs Oh, yeah. Meghan. I mean, E o Harry precisa da Meghan, badly. I think the precisa muito. moment Meghan needs Harry because what else has she got? E a Meghan precisa do Harry, porque o que mais ela teria, né? And I do think that they sort of have a Tipo assim, pra se projetar, né? Politicamente ou na fama, sei lá. community, but of interest. But Meghan is a Ele fala que é uma questão de interesse, né? Dos dois. Ele precisa dela, ela precisa dele, schemer. You never know. mas a Meghan é uma schemer. É alguém que faz esquema, tipo. Dá a entender assim. Português brasileiro, seco e duro, golpista, né? Really looking at Meghan, unless you're really deep inside her mind, what she really thinks, what she really wants. And that's the story across America and Britain. Que você não sabe o que ela realmente quer quando você olha nos olhos dela. E essa é a história entre América e Reino Unido. People perplexed about a woman who really has betrayed them, dumped them. And that's what many obviously think she'll do to Harry. And the E eles têm medo de que ela deixe o Harry, né? book ends on something of a sad note with the Queen as well, presiding over now, at this time in her life, a very disunited family. Well, Aí ela pergunta sobre a família a esse estágio da vida, vendo a família não, perdão, a rainha, né? Aquela senhorinha que tá assim nos últimos anos da vida dela vendo a família tão desunida, né? I think it's disunited if you look at Meghan, Harry, and obviously the troubles of Prince Andrew. On the other hand, I do think Ele citou o príncipe Andrew, que é um fanfarrão, um cara muito grosseiro da família real, mas dá muita polêmica negativa. she has the pleasure of seeing that William and Charles are reconciled. They're in a rough patch. Mas que ela sente prazer em ver o William e And they're determined to push the firm, so to speak, in the right direction. And I think, for example, the announcement that William was going to go and deliver a speech on the environment in Boston is a very clever move. It shows the real royals as opposed to the Montecito royals. no caso ela tem orgulho do William, no caso. I think they handled the whole Jubilee visit by Meghan and Harry very well. They controlled it and made sure there was no damaging fallout. Falaram do jubileu da rainha, que o príncipe William e a Kate controlaram bem a situação, né? Ainda no modo guerra, né? Vendo a Meghan e o Harry como espiões, né? Tipo, eles controlaram bem, deixando eles fora de qualquer tipo de contato. So I think the Queen can be pleased that her son and grandson are rescuing the problem and repairing the problem and creating a nexus, a tight group who will see the monarchy on through the rest of the century.
Então que a rainha vai estar confiante no William, né? No filho Charles, no William e no neto, né? Para conduzir a família real para a próxima geração, né? Do próximo século. Now, well, speaking of the future, I mean, what's next for you? There don't seem to be many biographies of Prince Andrew, for Okay. instance. Ela pergunta sobre o futuro, sobre o príncipe Andrew, se vai ter biografia dele. That's No not for thought me. for that? Ele acha No. que isso não é pra ele. O cara é um fanfarrão, velho. Vou dar um pause aqui. E aí, pessoal, beleza? Essa foi a entrevista do canal Daily Mail. E ela entrevistou o Tom Bower. E eu fiz um vídeo recente falando por que os britânicos detestam a Meghan Markle. E basicamente é isso. Porque ela é uma estrangeira que a forma como eles se veem sob ataque, de que ela tá levando o príncipe Harry fora da família real e separando eles. Eu acho hilário porque se eu não me engano, a Meghan Markle ela foi contra o Brexit, que foi o Reino Unido se separar da União Europeia. Mas, assim, eu não sei como ela se enxerga, se ela vai querer se projetar politicamente, mas se ela era contra o Brexit, ela não deveria nem ter brigado com a família real e ter feito a entrevista com a Oprah e mostrar esse racha, essa separação, né? Porque quando você separa, você enfraquece. Até para geopolítica britânica é ruim essa questão da família real ter esses tipos de separação, de briga interna, porque meio que isso enfraquece eles culturalmente, né? E iria dar mais incentivo ainda para a Escócia e para o Reino Unido buscarem o separatismo, né? Mas isso aqui é um ponto de vista assim totalmente à parte, né? E aí ela é contra o Brexit, ela não devia nem dar opinião, porque de uma certa forma ela está induzindo a isso, né? Então o negócio da família real é que eles são uma empresa também. Eles precisam manter uma certa etiqueta, postura e neutralidade, e eles ganham muito dinheiro com isso, cara. É assim que eles funcionam. E também tem essa parte da geopolítica. Será que eu falei muito? O que vocês acham? Vocês acham que a Meghan é a vilã da história? Que ela tá, tipo, roubando o Harry? Que ela tá sabotando a família real de alguma forma? Por isso que os britânicos ficam tão com o pé atrás em relação a ela? Não deixem de comentar e participar aqui na Palacete Store. A gente se vê por aí. Um beijo, um abraço e até mais.